corpo, minhas regras. Eu respeito totalmente e mereço que ninguém questione isso. Eu o escuto, deixo que expresse o que sente e me guie sempre na melhor direção. Bem-vindos ao programa Rabo de Saia. Meu nome é Silvia Vasconcelos e eu estou com Gisele Teixeira. Obrigada, Gi, por ter aceitado o Obrigada, nosso convite. Silvia. Estou muito feliz em te receber aqui. E aí, eu queria já começar contigo fazendo o seguinte questionamento. Temos vários avanços com relação à informação do corpo, mas você vê esse tabu ainda dentro do consultório? Com toda certeza, né? Eu vejo que o tabu ainda reina quando a gente entra falando sobre sexualidade, falando sobre as fases da vida da mulher. É um tabu que, quando a gente entra na parte de sexo, a gente vê que é ainda algo que tem não desinteresse só, mas um medo, né? De você saber sobre orgasmo, sobre se realmente a gente consegue chegar ou não. Então, isso é um tabu que eu vejo constantemente dentro do meu consultório, independente da idade. Teve uma publicação da Letícia Spiller recentemente com relação à questão dos brinquedinhos, Sim. né? O que tu achas que é relacionado a essa questão do preconceito? Porque as pessoas caíram de pau em cima dela, outras pessoas gostaram também da forma, né? O teu ponto de vista profissional, qual é a tua percepção mediante a isso? Então, eu acho que os vibradores, eles podem auxiliar muito na relação sexual quando você consegue aliar isso, inclusive dentro do seu casamento, né? Porque a gente sabe que é um tabu, às vezes, muito de cunho religioso, É. você ter a masturbação ou conhecer seu corpo individualmente, vamos falar assim. Mas quando você consegue também agregar isso dentro do seu casamento, né? Agregar isso de conhecer seu corpo junto com o seu marido, fica uma coisa mais leve. E eles ajudam muito, muito mesmo. Agora aqui, Gi, pra cá pra nós, né? Tu não achas que isso também é uma questão assim que vem lá da vovozinha, né? Porque a gente não é educado para estar olhando para as nossas partes, né? Não, não mesmo, e com certeza. Na época mais antiga, a gente tinha esse tabu, né, de que mulher não poderia mexer ali naquela região, que isso era coisa de gente vulgar, né? Então, eu acho que hoje a gente precisa olhar, né? Como eu comento, dentro do consultório, eu tento dar um espelho para minha paciente, para ela conseguir se enxergar, e é o primeiro impacto que a gente vê com a paciente nesse momento, porque a gente não se conhece. Né? E eu lido com essa região também, faço a parte de estética íntima, cirurgias íntimas, procedimentos íntimos. Pois é, tu estava colocando com relação à cirurgia, né? A cirurgia não, a questão estética. Eu até Sim, me surpreendi, se falou do Botox, não é isso? existe, a gente fazer botox, e o botox tanto de cunho para odores vaginais, por exemplo, que às vezes impacta sexualmente. A mulher se sente envergonhada por suar muito na região e ter alguns odores que desagradem ela nesse momento, mas também como vaginismo, por exemplo, né? Sim. É um problema que a mulher não consegue manter relação por alguma história pregressa e um abuso ou algo que fez ela ter uma relação ruim com a parte sexual, e o botox veio para transformar a vida de mulheres mesmo, porque você consegue ter relação sexual tendo essa doença, porque você relaxa os músculos do assoalho pélvico, Então, quem né? estiver assistindo a gente que perceber essa mudança nas suas partes, fique tranquila, porque é normal que vai ter essa mudança com o envelhecer. Com toda certeza. A gente envelhece no rosto, vai envelhecer também na região da vulva. E é incrível como a gente vê quando eu faço algum procedimento. Hoje eu preciso colocar as mãozinhas das minhas pacientes na coxa, porque Sério? elas não se reconhecem, Olha, né? Então a mão a gente reconhece. Então quando você bate um antes e depois para mostrar sim. como ficou, tem que ter a mãozinha, Mas já porque teve, já senão teve alguém que disse pra ti, já não, não quero essa ver, não pelo amor de Deus, já eu não quero, não quero, não quero. várias vezes. Não, doutora, não precisa ver isso. Eu falei, mas tem que ver, porque você tem que saber aonde fica seu clitóris, como você vai chegar a esse orgasmo. Não dá para dar responsabilidade no nosso prazer para o outro. Não dá. O outro, ele tá ali também do mesma forma, né, aprendendo ali. Ele aprendeu, como a gente estava conversando, aquela É, pornografia, né, é. e que muitas vezes não satisfaz a mulher naquele momento. A mulher, a gente consegue ter prazer 85% externamente ao clitóris. Então, isso é um tabu que muitas vezes a gente passa da preliminar, vai direto para uma penetração, alguma coisa assim, e que não satisfaz a mulher, na Uhum, grande maioria das vezes, com orgasmo, né? Não perfeito. a satisfação por prazer com penetração, mas o orgasmo acontece na preliminar. Eu não gosto nem de chamar desse nome, né? Porque é sexo, esse momento também. Verdade. Agora deixa eu te perguntar, com envelhecer a mulher também, ela vai ficando um pouquinho mais mochiba, assim, não Vai. quer mais, É, vai ficando devagar? a menopausa na mulher, na verdade, é uma data que a gente vai guardar, né? Que você vai ficar um ano sem menstruar.
Mas a desordem hormonal, ela pode acontecer até 10 anos antes da menopausa. Então, a média brasileira é o 48 anos. Mas a partir dos 38 anos, 37 anos, você já tem desordem hormonal, que pode ser, inclusive, feito já reposição hormonal em alguns casos. Então, Com 38 anos, então essa mulher ela já sinaliza, né? Oscilações, às vezes um mês vai estar produzindo hormônio ficando mais irritado, outro mês não. Sangramentos podem começar a aparecer no mês, não só uma vez no mês, mas mais vezes no mês. E oscilação. A principal hoje, sintoma da transição menopausal também é muita irritabilidade e oscilação, porque você acaba tendo muita predominância estrogênica, que a estrogênio é um hormônio que a gente tem que estar equilibrado com a progesterona, e muitas vezes a gente não tem esse equilíbrio, e você acaba tendo sintomas muito intensos de irritabilidade, né? Muitas vezes inchaço no período antes da menstruação, né? Compulsão por doce, muitas vezes falha de memória, né? O que a gente chama de brainstorming, né? Aquela confusão mental. Então, existem vários sintomas e que isso eu acho que tem que ser falado, porque as mulheres, às vezes, elas querem esperar a data da menstruação parar para você entender que você está na menopausa, mas a perimenopausa talvez seja o pior momento em que a mulher precise de uma ajuda e está muito mais perto do médico. Olha só, então a mulher ela tem que olhar esse todo, né? E é interessante a tua forma como tu traz no trabalho, né? Nas redes sociais, porque tu traz esse núcleo do geral também, né? Exato. Desse cuidado com todo. Exato. Como eu te falei, né? A ginecologia integrativa é uma medicina que eu pratico de cuidar do corpo, mente e espírito. Então, eu alinho tudo isso junto, né? Eu falo que Deus é o centro de tudo na nossa vida e que a gente tem que ter a nossa espiritualidade moldada em algum né, aspecto, mas a parte fisiológica, às vezes a gente pega mulheres, Silvia, no consultório desnutridas, Nossa. né? Com deficiências de minerais, ferro, né? Nutrientes que são fundamentais para a formação de hormônio. Então, o hormônio, eu digo que é a cereja do bolo. O hormônio ele vem para realmente agregar algo, mas se você não está alinhado com toda essa parte inicial, nutrição, não está inflamado o seu corpo, então a gente precisa preparar o terreno para receber o hormônio. Por isso que às vezes tem muitos tabus acerca da reposição hormonal. A reposição hormonal me causou coisa muito ruim, a reposição hormonal me trouxe, eu fiquei mais obesa, enfim, não, você não estava no momento exato para receber esse hormônio ou não estava preparada para receber esse hormônio. Hormônio salva vidas, salva realmente, te tira de momentos que você acha que está com depressão, está terminando o seu casamento, você entende isso e muitas vezes é a sua fisiologia que não está funcionando do jeito que deveria. E você estava falando ainda há pouco que você dá muita orientação para casais, né? Que te procuram no consultório e que tu está ali orientando também esse casal para ter essa conexão da sexualidade, né? Exatamente. Não é o meu foco a gente tratar, mas isso foi algo que eu tive que abraçar. Não tinha para quem eu indicar e eu me vi também, eu não queria estragar o casamento, porque eu transformava a vida da mulher de alguma forma e porque começou essa história com minha mãe e meu pai. Minha mãe, ela entrou na menopausa e ela ficou muito mal, ela sempre foi muito ativa, ficou muito mal e eu comecei a estudar muito para fazer reposição hormonal. E aí fiz reposição hormonal da minha mãe, depois de 30 dias, o meu pai me liga e fala, você causou um problema na sua casa. Eu só me escondo embaixo do edredom da sua mãe, então você faz alguma coisa ou não sei. E aí eu comecei a fazer no meu pai a reposição hormonal, né? Meu pai usava antidepressivo, hoje ele não usa praticamente nada, é por realmente estar na andropausa, porque homens entram na andropausa. Sim. E aí eu tive que abraçar. Hoje, então, mesmo sendo ginecologista, eu atendo homens, né, cuidando da saúde e qualidade de vida de uma forma integral. Então, na verdade, te atravessou pela questão familiar, né? E tu foi lá, cuidou da mamãe. Do pai e do filho. Hoje eu tenho adolescentes também no meu consultório. Sério? Tenho famílias, né? Eu ajudo no emagrecimento também, porque isso vai puxando uma coisa para outra. Como eu disse, que não é só o remédio para emagrecer. Às vezes precisa, mas às vezes é equilibrar, né, a parte nutricional também. Legal. Então eu tenho meninos, né, de 11, 12, que elas realmente confiam no meu trabalho e levam eles pra gente cuidar também. Então eu realmente cuido de famílias. Tô conversando com o Gigi, sempre eu coloco no diminutivo, mas não é por nada não, é pra criar intimidade. Já estou íntima. E aí eu sempre coloco as pessoas, Gi, a Nath já tá por ali, que daqui a pouco tá aqui, então eu sempre vou colocando nesse sentido. Tem problema pra mim. Eu quero te trazer a seguinte temática, filhos. Filhos, quando nascem, realmente acaba o casamento? É
a área, né, o puerpério é um período muito difícil para a mulher, porque ninguém conta desse período para ela, né? Nasce realmente a frase, nasce o filho, nasce uma mãe, é real e você tem que cuidar. É porque realmente aquele amor que eu como mãe, eu passei por isso, né? Tive minha filha e fiquei só com ela, olhando para ela. Meu casamento foi esquecido também num período, sem falar Mas eu da acho que a gente fica, né? fica, e eu acho que Fica. isso a gente tem que se acolher, É, né, fica nesse atento, viu, momento. Maca? Fica atento já. Fica. E aí eu acho que também quando você volta, né, a sua intimidade com o seu marido nesse período, ninguém é explicado que às vezes também o próprio hormônio faz a gente ter falta de lubrificação e causando muitas dores na hora da relação. E as dores na relação é um sentimento que não se torna prazeroso aquilo ali. Então você vai para a relação com algo ruim. Então é muito importante você, como médico que cuida dessa paciente, explicar que isso é um período que vai acontecer, mas que tem também outras coisas que a gente pode fazer. Hoje existe, por exemplo, um laser vaginal, que é um procedimento que a gente consegue fazer na região íntima, Olha. que você melhora a lubrificação, melhora a incontinência urinária. Quantas mulheres não ficam com problemas de incontinência urinária no pós-parto, ou também nesse período da perimenopausa? E o laser é um procedimento que é praticamente indolor e tem um impacto incrível na qualidade sexual. Olha só. E pode fazer nessa fase também, para você realmente criar um conforto e tirar esses tabus. E isso eu falo que é consciente. Às vezes as pacientes vão no consultório comigo e eu digo que sexo é rotina, sim. Sim. Você precisa entrar na sua rotina, igual como qualquer academia, tudo. Ele é pilar de qualidade de vida e se você não cria essa rotina, vai deixando para baixo do tapete. Tudo é muito mais importante que o sexo. E é interessante, assim, quando a mulher tem essa identidade do corpo dela, né? Ela vai começando a melhorar em várias performances, né? Com relação ao nu, né? Dela se olhar, a autoestima, tá em paz com o corpo. E ela sai daquela escravidão do que tá se colocando, sei lá, da pressão social, de várias outras coisas. E ela começa a aceitar aquela casa, a morada dela, do jeitinho Do dela, jeito né? dela. É comum você ver essa transformação, porque transforma o seu corpo com a Sim. gravidez também. E você ter essa autoaceitação, você entender que aquilo é um período, é uma fase, se enxergar também, não enxergar só o seu filho, ele, claro que há importância ali, mas você se enxergar e dar um acolhimento e um amor que você também precisa nessa fase. Não cuidando da sua alimentação também, cuidando da sua atividade física quando é possível retornar, porque isso também faz a gente conseguir ter melhorar, né, nosso empenho, né, desempenho em todas E aí eu já fazia até um recorte aqui, dizer para você que está assistindo em casa, principalmente o maridão que estiver assistindo, né? Tá acompanhando o nosso trabalho. Pelo amor de Deus, não vá pressionar a sua mulher. Ah, quarentena, não, porque eu tenho que ir. Tenha uma conversa tranquila, sincera. Tenha tranquilidade também, né, nesse momento com com relação ao nascimento do filho. Acho que a conversa é fundamental, né, E gente? ajuda, né? Porque eu acho que essa maternidade, a privação de sono é algo que deixa a mulher acabada. Ela fica realmente, não tem pensamento para sexo à noite se Não, você está cansada. O com sexo é certeza. uma conquista todo dia. Então, Com se você certeza. chegou em casa, vá cuidar um pouco do seu filho, deixa ela descansar um pouquinho, porque com certeza, se ela está mais descansada, ela vai estar preparada sexualmente para aquele momento, né? E trate ela. O desejo é muito importante a gente falar isso, né? O desejo diferente do homem para a mulher. O É desejo no verdade. homem, ele é um desejo mais espontâneo. Ele enxerga a mulher e está pronto. Já o desejo na mulher é responsivo. Você precisa de um estímulo externo para aparecer. E os homens acham que sempre tem que ser a mulher que também tomar a iniciativa. Não. A maioria das vezes tem que ser ele para o desejo dela aparecer. E quando isso dentro do meu consultório, quando eu estou com um casal e eu explico, isso modifica a relação. Eu digo que eles têm que às vezes mandar o ciclo menstrual. Ela tem que mandar o ciclo menstrual dela para o WhatsApp dele. Está aqui meu ciclo. Esse é o período do primeiro dia da menstruação até o 15º. Eu estou preparada para fazer o que você quiser. Depois desse período, não que não vai acontecer. Você vai precisar de mais energia aí para a coisa acontecer. Então é importante É essa conexão verdade. para você ter essa melhora nessa relação, né? Eu achei interessante que ainda há pouco a gente estava conversando e você tinha colocado com relação que a mulher ela precisa saber também mexer a máquina dela, né? Porque assim, como você vai pedir algo se você não sabe mexer a sua máquina?
E muitas não sabem. É. Né? Aquele exemplo da minha paciente de 65 anos que não conseguia ter orgasmo, e com 65 anos a gente conseguiu descobrir com o uso do vibrador na relação dela, é algo que impacta. Então, se você não se conhece, não tem como você querer do outro o prazer. Então, Ele não vai. meu corpo, minhas regras, a partir do momento que eu conheço ele também, né? E quando você sabe o caminho, quando a gente sabe o caminho de tudo, é muito mais fácil chegar. Porque eu acho que, não sei se é do humano, né? E transfere a responsabilidade para o outro. Então, o que você quer? Você quer fazer isso, você quer fazer aquilo, mas como é que você vai fazer? Porque senão é fácil dizer, faça eu gozar, mas você nem sabe. Exatamente. E o homem também não foi ensinado. Então a gente não pode dar essa responsabilidade para ele. Ninguém teve aula de educação sexual. Quando é que a gente teve? Nunca. Então, quando tem adolescentes, eu acho muito legal. As mães levam para mim os adolescentes, 15, né? Isso é muito importante, porque eu digo que se a gente tivesse uma consulta do jeito que eu faço com uma adolescente, você não tem problema mais sexual. Porque você tem uma orientação, você sabe onde é, você sabe que tem a possibilidade de chegar ao orgasmo. Quando vai para uma relação, você sabe o que você vai procurar. Então você vai para uma relação que não conversou muitas vezes com a mãe, vai para aquela coisa sem saber muito o que vai acontecer. E aí as coisas só vão aumentando, né, a bola de neve. Então eu acho que é importante. E sabe assim que com a idade eu fui melhorando sexualmente, porque assim eu era atrapalhada antes. Sim, eu não sabia fazer nada. Nada. E eu não sabia fazer por causa desta educação realmente, ou sei lá, da novela, ou que tinha assistido um filme pornô, algo do gênero, mas depois, com o tempo, a maturidade me trouxe essa clareza. E quantas mulheres, às vezes, têm vergonha, né, de conversar com uma amiga? E nem trocar ideia, né? E a liberdade, né? Eu falo que a liberdade na hora da relação sexual, às vezes, o que está impactando é a autoestima realmente estética. Eu lido com a estética, mas essa é a palavra que eu não sei nem se talvez se encaixa tanto. Mas tem mulheres que não acendem a luz por conta de um escurecimento na região íntima, ou porque tem um pequeno lábio muito grande e dificulta. Então, isso é funcionalidade, né? É você melhorar aquele momento que para ela também é importante. Ela quer se sentir livre, deixar, por exemplo, o parceiro fazer um sexo oral nela com, né, liberdade mesmo. E aconteceu comigo, né? Eu consegui meu primeiro orgasmo no meu casamento. Então, eu era já ginecologista na residência, casei com meu marido, tive meu primeiro orgasmo e fui fazer sexualidade. Então, hoje eu sou sexóloga também. E aí eu fui aprender mais sexualidade para realmente transformar a vida das mulheres. Só que a gente está no momento confessar que eu também só cheguei também na hora H com relação que bom a saber confessar. o que é. Vamos conversar no meu terceiro casamento com meu marido. Porque naquele momento ele trouxe uma fala para mim do tipo, você é muito atrapalhada. Aí Isso te chocou de me alguma chocou, forma? Porque para mim eu achava que estava tudo certo. Aí eu sou muito atrapalhada. Depois eu fui entender o que era o atrapalhada que ele estava falando, que talvez era o afoito, não saber o que estava realmente eu nem olhando e conectada para o meu corpo. E depois as coisas foram mudando. E é interessante, assim, de tu ter essa liberdade de assumir, isso é libertador. Libertador para mim. Eu falo isso dentro do consultório com quem tiver, porque, gente, é o que aconteceu realmente e foi para mim, imagine para mim sendo ginecologista, o que não foi. Sim. Já ter passado por sendo médica, aprendendo a anatomia da região e só ter tido isso no meu casamento. Então, foi para mim libertador e eu tinha que passar isso para as outras mulheres também. Então, eu acho que é isso, você conhecer seu corpo, você entender que existe essa sensação de liberação de endorfinas, que você tem contrações e que você realmente... E não é não é demorado, né? É 6 a 10 segundos no máximo, mas é algo que existe sim e que não é, às vezes, o que as pessoas pensam como é a ejaculação no homem, mas é algo um pouco diferente, mas que realmente causa uma sensação muito boa. E tem que ser falado. Agora, é isso mesmo que tá falando, quando tu tem o conhecimento, que você volta realmente o olhar para você e tira o julgamento, porque fatalmente tu vai te comparar com outra pessoa, né? Sim. Nossa, mas a fulana tá na postagem, tá muito bem mais resolvida, nossa, eu nem vou conversar com a minha amiga sobre isso, o que ela vai falar, né? E aí você fica colocando um monte de tabuzinho em você e você não fala, né? E tem que ser falado, porque quando a gente fala, talvez a nossa dor vai melhorar a dor do outro, né? E é engraçado que em todas as primeiras consultas, eu, graças a Deus, falo que é Deus mesmo me dando o propósito, eu coloco uma conexão com a paciente e ela fala coisas para mim que ela nunca falou para ninguém.
Então, às vezes, Olha tem que histórias legal. mais tristes, mais fortes, e que eu, de alguma forma, consigo, naquele primeiro momento, se eu vou ter só aquele momento com ela, que pode ser que isso aconteça, mas eu consigo, de alguma forma, transformar a vida dela e dizer, ó, isso aí não é desse jeito, isso é passado, olhe para trás, isso não vai modificar a sua Legal. vida a partir de agora. É você agora, conhecendo o seu corpo, e se ame, né? Que agora a gente vai para aquele bate-papo assim, bem de amiguinha. E aí, quando eu falo de amiguinha, é aquela que a gente conversa, confessa. E eu vou fazer uma pergunta. Uma pergunta não, vou falar algo e você completa. Tá, Sexo é conexão. aquele conselho que você daria para uma amiga que está desconectada com o corpo dela. Se olhe, né? Olhe sua intimidade, né? Se toque, que isso vai fazer a diferença para você. E se ela estiver travada, como é que ela pode iniciar nesse toque? Talvez indo comigo. Boa, gostei! Agora aquela que você disse, amiga, para que tá feio. O que tu diria para uma amiga que chegasse contigo nesse cunho de sexualidade, dizer, amiga, para, tá feio. Alguma situação que ela estivesse É, fazendo? Ah, talvez contando que é a pessoa mais sexualizada do mundo, porque não existe uma mulher assim, dessa forma, né? Existe uma mulher que ela gosta do sexo em períodos do ciclo dela e também, às vezes, não gosta em alguns momentos. Então, verdade, eu acho que assumir isso dá uma liberdade com absurda. certeza, dizer não, né? Eu É, tenho o poder de dizer não também. Você tem que dizer não. Você não tá afim? Não, hoje eu não legal. quero, hoje não tá legal pra mim. Indicação de livro. As 5 linguagens do amor. Opa, muito bom. Hoje eu trouxe também aqui para vocês Sexo no Cotidiano. Sexo no Cotidiano é da Carmita Bidon, então ela vai falando com uma pegada bem leve, descontraída também relacionada à questão do sexo. Então você tem que olhar para esse sexo aí de uma maneira Muito bom. saudável. Sexo é vida, né não? É Não fazendo qualidade de propaganda vida aí, e é pilar qualidade de de vida, qualidade de né? vida. Está dentro do hall de conceito de qualidade de vida, a sexualidade está lá. Você está reestreando o nosso programa Rabo de Não. Saia nessa nova formatação. Produção, cadê aquele champanhe maravilhoso? Porque nosso clima aqui, ele é bem um pouquinho mais noturno, né? Então tem um pouquinho dessa pegada de happy hour, tem bebida. Já disse pra galera que não é o café que rola no nosso programa, é mais a bebida, a Sem água. Tem os problema. aperitivos ali, as meninas nem te serviram, né, Gi? Não, mas tá ótimo. O Olha papo foi tão bom que só! a gente nem percebeu. E aí, cadê Nakita? Ei! Cadê, mocinha? Eles estão tudo escondidos, gente, com medo de vocês, olha só. Impressionante, eles não estão fazendo um pio para querer ficar, ó, quietinho ali. E nesse momento a gente vai brindar. E nesse brinde, eu queria que você tentasse se conectar, quando eu digo assim, se conectar com a lição de vida, né? Qual é a tua... Obrigada, Ana. Vocês não vão beber, não, gente? Saúde. Qual é a tua maior lição de vida, Gi? Quando eu coloquei Deus na minha vida, né? Eu acho que quando eu coloquei o centro da minha vida sendo Deus, eu consegui olhar para o meu marido de outra forma, aceitar ele também, com os defeitos dele, entender a minha sexualidade, o momento também que eu não queria e o momento que eu criei mais intimidade com ele também. E acabei encontrando o meu propósito de vida. Então, eu acho que para mim foi a minha espiritualidade ter vindo à tona e eu ter me transformado e desabrochado. Que lindo. Se essa mulher está te assistindo, está apaixonada por ti, quer te encontrar, aonde ela te encontra? Hoje ela me encontra lá na Travessa do Romualdo de Seixas, o edifício SCP Corporate no terceiro andar, né? Lá a gente tem um instituto bem grande que cuida da qualidade de vida íntima da mulher, ajuda com emagrecimento, reposição hormonal e em todas as fases da vida dela. Então eu falo que qual é a sua melhor fase é a que você está. E eu já estou lá, com certeza, Elane, marque, pelo amor de Deus, que eu já preciso da Gigi na minha vida, viu? Porque eu preciso dar esse upgrade, vamos colocar assim, né? Para mim. Eu estou Obrigada, vai ser muito um feliz, prazer. eu estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. A casa é sua, eu adorei esse papo, vou te chamar outras vezes Com também. toda certeza será um prazer para mim. Eu amo o seu trabalho. Obrigada. Sem os nossos patrocinadores, nós não seríamos nada. Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração, Sweet by Bebel Lima. Põe na caneca. Cadê, produção? Põe na caneca e Sweet by Bebel Lima mandou um mimo para Que você. legal, obrigada. Gi,
Espero que você goste, uma lembrancinha Obrigada. do nosso rabo de saia. Boxe Brasil Play, que está fazendo também as nossas transmissões. Paula Brasil, que está vestindo a gente. Muito obrigada, Paulinha, por acreditar no nosso projeto. Sem vocês, nessa reestreia, nós não seríamos nada. Então, muito obrigada. Acompanhem as redes sociais. Olhem também essa galerinha que está vindo aí, que está incrível. Mas antes de eu finalizar, Gi, diga onde essa mulher pode te encontrar, aonde ela pode se conectar. Quer consultar com você, aonde ela pode te encontrar? Entrar nas minhas redes sociais, dra.Gisele Teixeira ou Instituto GT, que é o nome da minha clínica. Que legal. Será um prazer. Então, ó, já segue, fica atualizadíssima aí, porque você não vai ser mais uma mulher que você não tem orgasmo. Né, Com certeza. Você vai ser a mulher que vai gozar e gozar muito, e gozando da vida com a felicidade. Eu termino esse nosso episódio aqui e fiquem atentos às nossas próximas gravações, que tá bem bacana, bem legal. Beijo. Tchau, tchau.